Bom, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a sexta lição das lições bíblicas adultos, primeiro trimestre de 2023 da CPAD, cujo título da aula de hoje é O Avivamento no Ministério de Pedro. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Eu gostaria de convidar para que vocês assistam a aula por completo, porque nós iremos fazer aqui algumas aplicações práticas que serão de grande importância para o nosso ministério de forma geral. Tá certo, meus irmãos? Então assistam o vídeo por completo. Bom, vamos fazer a leitura do texto áureo escolhido pelo autor da lição. Como é de costume, ou a gente faz a leitura em classe, ou a gente faz a leitura do texto áureo. Então vamos fazer a leitura. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14, que nos diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Bom, irmãos, com esse texto em mente, vamos fazer aqui a exposição da nossa aula. Bom, a nível de introdução, gostaria aqui de ressaltar que nós não faremos uma análise exaustiva, pormenorizada da vida de Pedro e do seu ministério ou do seu apostolado. Não obstante, nós iremos apresentar algumas características marcantes de Pedro que estão em sintonia com a temática da aula. Tá certo, meus irmãos? Então vamos iniciar. Bom, Pedro ele possui um comportamento que sintetiza o nosso comportamento de forma geral. Em outras palavras, o comportamento de Pedro ele é muito similar ao nosso comportamento como discípulo do Senhor, ou como seguidor de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então, quando a gente olha para Pedro, a gente está vendo como que um espelho, ou seja, a gente se auto-enxerga no apóstolo Pedro. Então, vou aqui citar 3 comportamentos peculiares de Pedro que demonstram essa similaridade que a gente tem com o apóstolo Paulo. Então, vamos citar aqui 3 características do apóstolo Pedro. Perdão, irmão, se eu falei apóstolo Paulo, estou aqui corrigindo, estamos falando do apóstolo Pedro. Bom, qual era essa primeira característica do seu comportamento? Ele era impulsivo, ou seja, Pedro ele era impulsivo, ele agia por impulso, ele agia muitas vezes sem pensar, sem fazer um exercício de racionalidade para saber se aquilo que ele estava propondo ou estava agindo era coerente ou não. Então Pedro ele agia por impulso, tá certo, meus irmãos? Então ele tinha essa característica de um comportamento impulsivo. Vamos fazer uma breve leitura aqui de uma citação no Novo Testamento que vai ilustrar isso que nós estamos acabando de afirmar. Vamos fazer a leitura aqui em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 5. Rapidamente a gente faz a leitura para corroborar com as nossas palavras. Tá certo, meus irmãos? Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estavam assombrados. Então, ou seja, no momento da transfiguração, Pedro e os demais discípulos
foram tomados por um grande assombro e Pedro impulsivamente fez uma proposta que era incabível para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o próprio texto diz que ele agiu sem pensar, ou seja, agiu fora da racionalidade. Então, ele era impulsivo. E quem de nós também não alimentamos esse tipo de característica? Ou seja, característica impulsiva. Quem de nós não age muitas vezes sem a devida racionalidade, age por emoção, movido por emoção? Vamos citar aqui uma segunda característica comportamental de Pedro. Ele flutuava em seu temperamento. Exato, irmãos, ele flutuava em seu temperamento. Ele não tinha um temperamento estável. Ou seja, ele oscilava. Ele tinha picos de coragem e ao mesmo tempo tinha picos de covardia. É isso que nos apresenta a palavra de Deus. E eu vou ilustrar com uma outra citação bíblica para não ficar somente nas minhas palavras. Então vamos fazer a leitura agora de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28. Irmãos, acompanhem comigo o raciocínio da aula de hoje para vocês não ficarem perdidos. Então, Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28. Nos diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha só que brilhante, né, irmãos? O apóstolo Pedro, no momento em que Cristo aparece para acalmar uma tempestade, o apóstolo Pedro faz uma proposta para Cristo, uma proposta ousada que necessitava coragem para fazer esse tipo de proposta. Ele simplesmente falou: Senhor, se és o Senhor mesmo, que eu ande sobre as águas até o teu encontro. E Jesus Cristo falou: olha, pode vir. E Pedro tomou a iniciativa de forma impulsiva novamente e foi a caminho de encontrar Jesus sobre as águas. E nesse momento Pedro faz uma análise, vê que está de fato em cima das águas, começa a sentir o vento, enfim, que é improvável que um ser humano em condições naturais caminhe sobre as águas, começa a ter medo e começa a afundar. Então a gente consegue observar essa flutuação muito rápida do temperamento de Pedro. Ou seja, no mesmo momento que ele esboça, transmite, dispensa coragem, ele também, ao mesmo tempo, entra pela vereda da covardia. Então nós vemos aqui essa flutuação temperamental do comportamento do apóstolo Pedro. Não muito diferente do nosso comportamento também. Muitas vezes, enchidos de emoção, fazemos propostas, fazemos projetos que necessitam de coragem e, ao mesmo tempo, a gente regride em uma caminhada covarde, desistindo desses propósitos que outrora a gente mesmo
elaborou para com a obra de Deus. Tá certo, irmãos? Mas vamos citar aqui uma outra característica do apóstolo Pedro. Ele possuía um íntimo sentimento de pobreza espiritual. O apóstolo Pedro não se achava um super discípulo, um super apóstolo, um super cristão. Pelo contrário, o apóstolo Pedro conhecia a sua estrutura e sabia que ele era frágil. E ele não tinha vergonha de confessar essa fragilidade. O apóstolo Pedro não tinha vergonha de confessar a sua fragilidade espiritual. Isso eu acredito que a gente não tem similaridade com o apóstolo Pedro, porque muitas vezes a gente ostenta esse tipo de força que a gente não possui. Irmão Bruno, também demonstra aí nas Sagradas Escrituras que o apóstolo Pedro, ele possuía esse íntimo sentimento de pobreza espiritual. Então vamos fazer a leitura de um outro trecho da palavra de Deus para ilustrar essa nossa afirmação. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 8. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, sou homem pecador. Então, ou seja, quando Jesus Cristo faz aquele milagre extraordinário de pesca, Pedro é tomado aqui por uma consciência de pobreza espiritual e suplica a Jesus: Mestre, se afasta de mim, pois eu sou um homem pecador. Olha só a consciência da pobreza espiritual que o apóstolo Pedro tinha. Quem dera, irmãos, se todos nós possuíssemos esse mesmo espírito, essa mesma consciência. Isso demonstra a grandeza do apóstolo Pedro, tá certo, irmãos? Então ele tinha essas características comportamentais, algumas muito similares às nossas e outras não. Mas eu citei aqui 3, é lógico que existem outras, mas que o tempo não permite a gente aqui expor, tá certo, irmãos? Então nós estamos falando aqui de um homem com graves falhas para assumir um ministério tão grandioso como é o ministério apostólico. Então esse homem, obviamente, precisava de uma capacitação sobrenatural. Os 3 anos que ele esteve com Cristo não bastava para capacitar o apóstolo Pedro para assumir o seu apostolado, tá certo? Então ele, como discípulo, ainda era incapaz de exercer o seu ministério apostólico. Mas antes de a gente falar que tipo de capacitação o apóstolo Pedro recebeu que mudou todo o rumo da sua caminhada cristã e potencializou o seu ministério, vale a gente falar brevemente sobre a maior falha que o apóstolo Pedro praticou durante o seu discipulado, desse triste capítulo da vida de Pedro. Então vale a pena a gente comentar, para a gente entender de fato quem era esse homem, por que ele precisava dessa capacitação, que a gente vai falar a posteriori, e também fazer uma aplicação prática, tá certo, irmãos? Então, o apóstolo Pedro, ele ficou marcado como discípulo que negou o Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
Uma triste história na biografia do apóstolo Pedro. Ele negou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura brevemente, só para ilustrar. Os irmãos acompanhem comigo. Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26. Versículo de número 31. Então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bom, irmãos, é um capítulo triste na vida do apóstolo Pedro. Mas eu gostaria aqui já de começar a fazer uma aplicação prática. Muitos banalizam essa negação que o apóstolo Pedro fez para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como assim, irmão Bruno? O pessoal banaliza. O pessoal usa isso como exemplo, ou seja, essa negação do apóstolo Pedro para coisas que literalmente não encaixam para o desafio que foi enfrentado pelo apóstolo Pedro e que ele não enfrentou de forma vitoriosa. Pelo contrário, ele fracassou. Bom, Bruno, como assim? Irmãos, o desafio proposto aqui para Pedro não era simplesmente confessar a Jesus Cristo publicamente. Não era simplesmente isso que estava em jogo, ou seja, uma confissão pública de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo contrário, o desafio ia muito além de uma simples confissão. Então, usar esse exemplo para dizer: olha, irmãos, então quando você está na sua escola, na sua universidade e, enfim, no seu emprego, que surge uma oportunidade, que você tem que confessar o nome de Cristo lá, olha, não faça igual Pedro, mas confesse. Bom, está correta essa afirmação. Realmente, a gente tem que confessar o nome de Cristo em todos os lugares. É isso que nos ensina a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo falou a respeito disso, que quem não confessar o seu nome diante dos homens, ele também não vai confessar o nosso nome diante de Deus. Então já quero deixar claro, nós temos sim que confessar o nome de Cristo, mas esse episódio de Pedro não fica restrito a isso. Como eu falei, vai além desse contexto de simplesmente confessar publicamente a Jesus diante dos homens. O que estava em jogo aqui era aceitar as consequências dessa confissão pública. Era isso que estava em jogo. O que Pedro negou não foi em reconhecer publicamente a Jesus Cristo. O que Pedro estava negando era receber as consequências dessa confissão. Porque Pedro andava com Jesus. Pedro não tinha vergonha de Jesus. Jesus foi várias vezes a Jerusalém e Pedro não andava escondido para que as pessoas não vissem Pedro junto com Jesus. Pelo contrário, o que está em jogo aqui é justamente Pedro negar as consequências dessa confissão, porque Pedro sabia que a partir do momento que ele confessasse: olha, eu também sou seguidor desse homem, o mesmo destino que aguardava Cristo
iria aguardar a ele. Então o que Pedro negou foi simplesmente a consequência do seu apostolado. Irmãos, o apostolado, ele tem uma consequência. O nosso ministério, ele tem um custo. Consequências virão caso a gente assuma o nosso ministério. Caso nós pratique o nosso ministério de forma bíblica. O que Pedro estava negando aqui era a cruz. Porque ele sabia que era esse o resultado da sua confissão, caso ele fizesse. Ou seja, pegariam a Jesus e pegariam aquele a quem sobrou, porque os outros tinham fugido. Então, capturaram Jesus e identificaram Pedro. Pedro sabia, olha, se eu confessar, a cruz me aguarda. Então Pedro negou a cruz. Não foi simplesmente a Jesus Cristo, mas a cruz. Mas uma coisa leva a outra. Quando a gente nega a cruz, nós estamos negando, em última instância, a Jesus Cristo. Quando nós negamos a cruz, quando nós negamos a consequência do nosso apostolado, a consequência do nosso ministério, do discipulado, nós estamos negando, em última instância, a Jesus Cristo. Irmãos, hoje o pessoal coloca que isso é uma exceção, ou seja, essa queda de Pedro, essa falha na vida de Pedro, como uma exceção na vida das pessoas. Olha, são poucas pessoas que cometem esse pecado de Pedro, essa negação de Pedro. Porque as pessoas ligam isso a uma confissão pública, falam, eu não nego a Jesus Cristo. Eu confesso para todo mundo que eu sou cristão. Mas como eu falei, não é isso que está em jogo, não é simplesmente uma confissão. Não é simplesmente todo o bairro saber que eu sou cristão. Então, por todo o bairro saber que eu sou cristão e eu não me envergonhar disso, eu não estou caindo nesse mesmo pecado de Pedro de negar o Senhor. Pelo contrário, se eu não estiver aceitando as consequências do apostolado, as consequências do meu discipulado, as consequências do meu ministério, eu estou cometendo o mesmo pecado que Pedro cometeu em negar a Jesus Cristo. Nós estaremos cometendo o mesmo pecado, irmãos. Não se enganem. Não se enganem. Eu posso afirmar, irmãos, acredito eu, que 90% de toda a igreja está caindo nesse mesmo tropeço do apóstolo Pedro, ou seja, em negar Jesus Cristo. Porque, literalmente, aceitar o discipulado como de fato é o discipulado traz grandes consequências, não é pequena. Não é pequena. Infelizmente não é o escopo da aula de hoje, então não vou poder trabalhar quais são as consequências que podem surgir quando de fato a gente vive um discipulado autêntico, assim como nos pede as Sagradas Escrituras. A aula de hoje não dá para a gente fazer esse tipo de exposição, mas já posso afirmar para vocês, são graves as consequências. São dolorosas as retaliações. E muitas vezes a gente nega. A gente fala, não, eu não quero isso. Eu não vou sofrer essas consequências. Eu não aceito esse tipo de cruz. Se é essa cruz do discipulado verdadeiro, então eu quero outra. Não pense que as consequências é simplesmente o irmão lá da sua congregação te perseguir, te caluniar. Não é.
de tais episódios que nós estamos fazendo referência, é de coisas muito mais graves e muito mais pesadas do que uma mera perseguição na nossa congregação. Porque o irmão não me dá paz, nada disso, irmãos. Tem muitas pessoas que querem linkar o sofrimento do cristianismo com esse tipo de coisa corriqueira e simplória. Não, absolutamente não. O preço era alto, o preço era caro. O preço do apostolado, caso Pedro não tivesse negado, seria uma consequência muito pesada para o apóstolo Pedro. Então não estou querendo aqui ser advogado de Pedro. Pelo contrário, eu estou tentando contextualizar o que de fato estava em jogo naquele dia. Não era uma mera confissão. Olha, eu conheço esse homem, estou com esse homem, sou simpatizante desse homem, sou seguidor, sou discípulo. Não! O que estava em jogo ali era aceitar uma pena por ser seguidor de Cristo. Provavelmente a mesma morte do seu Senhor. Tá certo, irmãos? Então vamos continuar. Feita essa aplicação, a gente pode afirmar que provavelmente 90% da igreja está cometendo esse mesmo tipo de negação que o apóstolo Pedro cometeu. Mas vamos lá. Pedro foi restaurado. Pedro caiu, como nós estamos mostrando aqui. Mas a mesma Bíblia que mostra a queda de Pedro, mostra também a sua restauração feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo de número 21 e versículo de número 15. Não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Jesus Cristo aparece outra vez, já ressurreto, diante dos seus discípulos, e 3 vezes pergunta se Pedro ama a Jesus Cristo. E nas 3 vezes, Pedro confessa. E para ficar claro que de fato se tratava aqui de uma negação das consequências, Jesus afirmará para Pedro. Depois vocês leiam essa passagem que eu acabei de citar aqui. O capítulo e o versículo. Leiam, porque não vai dar tempo de eu fazer a leitura agora. Jesus explica para Pedro, olha, agora sim você está aceitando a consequência. Porque quando você era jovem, você ia para onde queria e aonde você desejava. Mas por conta agora de você estar aceitando as consequências, chegará um tempo em que você irá para onde você não quer ir. E a Bíblia diz claramente, Jesus falava a respeito do martírio de Pedro. Tá certo? Então o que de fato estava em jogo aqui era Pedro negando a consequência do apostolado, a cruz do apostolado, e não meramente a Jesus Cristo. Obviamente que quem nega a cruz, nega a Cristo consequentemente. Tá certo, irmãos? Então esse era o apóstolo Pedro. Então o apóstolo Pedro, para ter condições de fato de ser o apóstolo que a gente conhece aqui em Atos dos Apóstolos, e nas suas cartas que ele escreve ao longo do Novo Testamento, então, para que o apóstolo Pedro atingisse esse status, ou essa condição, o apóstolo Pedro iria precisar de um preparo. Que preparo era esse? O revestimento do alto. Irmãos, o revestimento do alto. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Então, foi através do batismo com o Espírito Santo, ou seja, desse revestimento de poder, que o apóstolo Pedro foi habilitado. Ele saiu de um homem com essas condições e características que nós acabamos de trabalhar até agora, para o apóstolo Pedro, que a gente conhece no livro de Atos dos Apóstolos e nas suas epístolas universais. Tá certo, irmãos? Então olha só a importância do batismo com o Espírito Santo. Na última aula nós trabalhamos, né, o que seria o batismo, né? A necessidade desse batismo e desse avivamento produzido pelo batismo com o Espírito Santo. E hoje aqui a gente está conhecendo um estudo de caso
daquilo que a gente afirmou nas outras aulas, ou seja, estamos vendo a transformação do apóstolo Pedro, porque a partir desse momento que Pedro é batizado com o Espírito Santo, ou seja, que ele é revestido desse poder do alto, ele é o primeiro a se levantar em Jerusalém e pregar a Cristo para a multidão que estava assustada com aquele fenômeno. Isso vocês vão encontrar fazendo a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Não vou ler por conta do horário que está avançado. Então, ou seja, isso demonstra, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma capacitação para a proclamação do Evangelho. Era aquilo que a gente tinha falado outrora. Uma das atribuições que o Evangelho vai nos conceder é a gente simplesmente protestar contra o sistema corrupto que está atuante em nossos dias, ou seja, o sistema religioso corrupto. Então vai ser necessário a gente denunciar esses desvios, denunciar esses erros. Mas para tal, porque é um desafio fazer isso, a gente tem que estar revestido desse poder do alto. A gente tem que estar revestido desse poder do alto. Então, a gente só terá força de proclamar, ou seja, de convidar as pessoas a retornar às origens, que de fato é o avivamento propriamente dito. A gente só vai conseguir ter êxito nisso se a gente estiver cheio do Espírito Santo, ou seja, revestido, porque esse batismo vai nos capacitar a gente fazer isso, proclamar, denunciar os abusos do sistema religioso corrupto em vigor. E só assim trazer o povo às suas origens, ou seja, trazer o povo às Escrituras, trazer a humanidade para que volte a fazer a vontade de Deus. Ou a igreja para que volte a fazer a vontade de Deus. Tá certo, irmãos? Então, a gente não pode negligenciar o poder do batismo com o Espírito Santo. E com isso, irmãos, a gente consegue identificar que o batismo com o Espírito Santo, como a gente já vem falando ao longo desse trimestre, não se trata de barulho, de pula-pula, de emocionalismo, mas pelo contrário, se trata de poder sobrenatural para nos capacitar com todos os dons do Espírito Santo. Isso também mostra, irmãos, que muita gente que se diz estar cheio do Espírito, na verdade está cheio de emocionalismo. Porque tem muita gente que se diz que está cheio do Espírito, mas não proclama o Evangelho, não denuncia os erros, não faz um confronto ao sistema. Então, ou seja, como é que essa pessoa pode estar cheia do Espírito Santo se nós estamos conseguindo enxergar que justamente esse enchimento do Espírito, ou seja, esse revestimento de poder, esse batismo com o Espírito Santo, propicia poder para que a pessoa proclame o Evangelho. Então tem muita gente que se diz que está cheio, mas não proclama absolutamente nada, só pula e grita. Então, podemos concluir que não se trata de um revestimento de poder ou batismo com o Espírito Santo ou avivamento, no que tange aí as características carismáticas. Nada disso, pelo contrário, se trata puramente de emocionalismo. Então, o apóstolo Pedro, depois dessa injeção de poder que ele recebe, ele muda totalmente o seu caráter. Ele passa a amar mais as pessoas. Ele passa a ter um equilíbrio temperamental. E passa a ser o grande apóstolo dos judeus. Assim como Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. Ou seja, fez uma grande carreira
entre os gentios, assim o apóstolo Pedro está sendo chamado para fazer uma grande carreira entre os judeus. Você pode conferir isso em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 7. O apóstolo Pedro se torna o grande apóstolo dos judeus. E para a gente concluir, irmãos, quero dizer que Pedro nunca foi o primeiro papa. Tá certo, irmãos? Nunca foi. Não poderíamos falar de Pedro ou sobre Pedro e o seu ministério sem a gente fazer essa nota de rodapé. É lógico que a gente não vai conseguir aqui expor com maior detalhamento, melhor dizendo. Mas, de forma muito simplória e resumida, eu quero aqui apresentar 3 razões para corroborar o que eu estou afirmando. O apóstolo Pedro nunca foi papa, nunca foi o primeiro papa, como o catolicismo tenta afirmar há milênios. Ou melhor dizendo, há séculos. Primeiro, Pedro era casado. Então, ou seja, ele já fere aí uma constituição papal muito já bem fundamentada. Não só os papas, mas os sacerdotes não praticam o matrimônio. Estão mostrando aí essa incompatibilidade. Tá certo, meus irmãos? Mas não quero prolongar muito. Então você pode encontrar essa informação em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 5. Uma segunda razão. No livro de Atos, capítulo de número 15, lá nos mostra um concílio. Talvez o primeiro concílio importante da igreja primitiva para deliberar sobre uma questão que envolvia a aplicação dos ritos judaicos para os gentios. E quem toma a palavra final nesse concílio é Tiago, e não Pedro. E se Pedro fosse o Papa, quem teria tomado a decisão final ou teria dado a palavra final teria sido o apóstolo Pedro, mas não foi o apóstolo Tiago. Tá certo, irmãos? Foi o irmão Tiago. Isso está lá em Atos, capítulo de número 15. E por fim, em nenhum momento Jesus declarou que os seus discípulos teriam tal primazia, ou seja, que um homem dentre o colégio apostólico teria primazia entre os outros. Pelo contrário, Jesus nunca fomentou isso, nunca declarou. Pelo contrário, ele muitas vezes denunciou esse espírito arrogante dos seus discípulos em querer ter tal primazia. Isso você vai encontrar em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 26. Quando Jesus Cristo fala que aquele que quisesse ser o primeiro, que fosse servo de todos. Muito diferente do que é os papas nos dias atuais e ao longo da história. Homens que são servidos, homens que têm seguranças, guarda-costas, homens que têm trono completamente, homens cercados do luxo e das principais iguarias, muito diferente, né? Caso existisse de fato essa primazia, porque Jesus fala que aquele que quiser ser o primeiro, ou seja, já que vocês ostentam essa ideia de primazia, o primeiro será servo de todos. E não é isso que a gente encontra como padrão no papado romano. Tá certo, meus irmãos? Existem vários outros fatores que não dá para expor nesse vídeo. Só dei uma nota de rodapé. Né? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer dúvida, escrever aí nos comentários e compartilhe esse vídeo.